Por que algumas pessoas têm às vezes até o conhecimento técnico e não conseguem desenvolver uma análise do zero? Não consegue criar algo que faça sentido e muitas das vezes não consegue resolver até cases de processo seletivo. Nesse vídeo aqui você vai aprender sobre isso e outros pontos que te impedem de dar o próximo passo na área de análise de dados. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luan e hoje eu tô com uma convidada especial aqui, a Renata. Eu quero que ela se apresente aqui porque vocês vão entender o porquê que ela tá aqui e o quanto que ela consegue contribuir para vocês. Renata, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata, especialista em ciência de dados com mais de 15 anos de experiência nessa área. Espero hoje aqui contribuir um pouquinho com vocês. Antes, pessoal, da gente começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para poder não perder nenhum conteúdo que for postado aqui. A gente vai passar aqui diretamente por 5 tópicos onde as pessoas mais travam, né? E aí eu quero compartilhar um pouco da minha opinião e que a Renata também dê a opinião dela sobre esses tópicos. O primeiro tópico que a gente vai falar é um dos problemas que eu passei muito também na época que eu estava começando, que era esquecer de limpar os dados, não limpar os dados, né? Isso é muito... Renata, você lida com esse tipo de problema no dia a dia, na época que você estava começando, tipo dados duplicados, erros de ortografia? Nossa, é extremamente importante a gente ter esse cuidado quando estiver fazendo a análise dos dados. Verificar se as informações estão duplicadas para você não trazer inconsistência quando estiver fazendo sua própria análise. E um outro problema muito comum também é quando a gente vai usar as variáveis categóricas ou até variáveis que representam nomes em geral. Se você não fizer um tratamento adequado na hora de você cruzar essas informações, vai dar ruim. Renata, então dá um exemplo de variável categórica, como você falou aí, pra galera que tá fora assim ou tá entrando no mercado conseguir compreender um pouco mais. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, né? Um dado que não é numérico, né? Que é um nome, que é um texto, por exemplo, é um dado categórico. Então, principalmente essa parte de limpeza de dados, ela tá associada a esses dados que são muitas das vezes texto, né? Não números. Um outro ponto importante que impede as pessoas de conseguir dar sequência ali na sua análise é não organizar os dados antes de começar a análise de fato. Pensando ali na forma de estruturação, o que você vai fazer, né? Isso é algo que é muito importante e que as pessoas precisam ter muita atenção. Isso até te ajuda depois na hora de você montar o storytelling, conseguir vender aquele seu trabalho. Então fique com isso na cabeça. Primeiro ponto, não conseguir limpar os dados, depois não fazer a organização da sua análise ali, já montando a estrutura dela. E o terceiro eu vou deixar para Renata, que é ignorar os outliers, né? E explica também pro pessoal o que é outliers, né? Porque eu acho que quem não é da área não vai conseguir entender. Quando você está estudando suas informações, se existem dados, por exemplo, que desviam muito do valor médio, né? Você tem um nome de outlier, né? São valores extremos do conjunto de observações. Um exemplo clássico de outlier é quando você tem um padrão de venda acima do normal, que acontece, por exemplo, em um mês específico, como o mês de Natal. E isso faz com que as vendas descolhem do padrão mensal que a gente consegue verificar ao longo do resto dos meses. E esse ponto que a Renata falou do outlier é muito importante, né? Isso pode fazer que você tenha uma análise toda incorreta. Até quando você for fazer um case de processo seletivo, se você escrever lá ou mostrar que você está analisando esse tipo de dado, identificando os outliers, isso pode ser um grande diferencial. A gente tem que ter em mente que nem sempre um outlier é associado a um evento específico, né? Ele não está só associado a um feriado ou a um mês de vendas específico, ele pode estar associado também a um erro operacional. Então a gente tem que ter muito cuidado de estudar todo o conjunto de dados para saber se existem realmente valores extremos. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês são métricas sem sentido, né? Então você acaba fazendo uma associação entre as variáveis, mas que na verdade não tem efeito nenhum entre elas. Um caso clássico, né? Quando você mede a associação entre as variáveis. A venda de sorvete e o número de acidentes, por exemplo, com tubarões numa praia, né? Na verdade, o aumento de acidentes com tubarões aumenta porque as pessoas vão mais à praia por conta da temperatura. E, intrinsecamente, tem a venda maior de sorvete também. Não quer dizer que por estar vendendo mais sorvete, mais pessoas estão sendo atacadas por tubarão. Não, é porque mais pessoas estão indo pra praia. Perfeito, teu exemplo, eu acho que isso dá pra você conseguir entender um pouco mais do que significa os efeitos de você usar métricas sem sentido. E esse foi o nosso quarto tópico. O nosso quinto tópico é a gente não considerar os efeitos sazonais. Principalmente quando a gente vai fazer uma análise de longo prazo, onde a gente considera mais de um mês. A gente tem meses como o Dia das Mães, Black Friday, se você for trabalhar numa empresa que tem e-commerce, onde o comportamento de resultado e de acesso e de outras métricas é muito diferente.
Então o analista precisa ter isso em mente para poder não inviabilizar a sua análise. Mas como a gente já trouxe aqui 5 pontos e a gente tinha prometido trazer 5 pontos, eu queria trazer um ponto extra, surpresa, para poder a gente falar aqui, tá? E o ponto extra é a gente ter sobrecarga de dados e sobrecarga de gráficos. É você montar uma análise com muita coisa e que na verdade não quer dizer nada, porque tem tanta informação que você perde o foco na informação principal. Tu já passou por isso em algum momento? Com certeza. A gente tem que ter em mente que a gente vai fazer diversas análises, vai montar diversas tabelas estruturadas ou não. A gente tem que ter em mente que, como analista de dados, a gente explora as informações o tempo inteiro. Só que o que a gente tem que mostrar para a área de negócio é o que realmente importa e o que vai trazer um insight para o seu negócio, e não todas as tabelas, por exemplo, que a gente está estruturando na nossa análise. E por isso que algumas pessoas travam, né? Porque, quero começar até um projeto para montar um portfólio. E aí pega uma base de dados, tem um monte de informação e, na verdade, deveria pensar no objetivo, porque talvez você não precise usar tudo, né? E um ponto muito importante aqui, antes de você estruturar uma análise de dados, você tem que pensar no como e por que você está levantando aquelas informações. Porque você vai conseguir estruturar o seu estudo de uma maneira muito mais assertiva se você fixar no que você quer responder ali. Isso é um problema muito comum, principalmente para pessoas que estão no início de carreira, né? Quando você vai ficando mais experiente, né? Que é o meu caso, o caso da Renata, que já somos especialistas, a gente já trabalha isso de forma muito natural, mas para quem está começando, isso é um baita desafio, tá? E pessoal, eu queria deixar um recadinho rápido para vocês aqui. Primeiro de tudo, é que eu queria que vocês comentassem aqui se vocês concordam com todos esses pontos e se tem algum outro ponto que vocês acham que é importante e que a gente não mencionou aqui. E o recado que eu queria deixar para vocês é que a Renata está abrindo uma turma de imersão em Data Science, voltada ali para pessoas que querem se desenvolver e partir ali, talvez, ou de um analista de dados para ser um cientista de dados, ou entender um pouco mais esse mundo, como é que funciona. E essa imersão, ela é toda ao vivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do Instagram da Renata, que é o... Qual é o Instagram, Renata? Conteúdo e estatística. @conteúdo e estatística. E também o link aqui do grupo do WhatsApp, que ela tá chamando pessoas lá. Então, entrem no grupo do WhatsApp para poder vocês pegarem os próximos passos, se vocês quiserem fazer parte da próxima turma, porque pode fazer sentido para vocês, tá bom? Então, Renata, se você quiser deixar só um recadinho rápido pra gente fechar sobre o treinamento ou sobre algo mais que você queira dizer, fica à vontade, a casa é sua. Então, o treinamento ele é fundamental para quem quer migrar de área, já tem um conhecimento prévio ali de análise de dados. A gente vai se aprofundar realmente na parte estatística e na parte de machine learning. Então, se você tem interesse em fazer um ponto evolutivo na sua carreira, vem com a gente. Tá bom, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!